O que é o gnosticismo? Uma palavra meio estranha, né? Gnosticismo. Gnosticismo vem de uma palavra chamada gnose, que do grego quer dizer conhecimento. O que é esse gnosticismo? É uma heresia que surgiu dentro da igreja desde o primeiro século e que já teve que ser combatida por São Paulo, São João e São Pedro. Todos os apóstolos combateram, porque foi a primeira heresia que entrou no cristianismo. O que era essa heresia? Aqui eu vou ter que explicar uma coisa. A gnose é dualista. Os seus adeptos acreditam no seguinte: para explicar a questão do mal no mundo, que o grande problema dos primeiros séculos é como explicar o mal que existe no mundo. Se o mundo é belo, é ordenado, nós somos inteligentes, livres, capazes, as árvores são maravilhosas, os rios, mas de onde é que vem o mal? Essa era a grande interrogação na cabeça dos filósofos. E aí surgiram várias defesas. Uma delas era, então o gnosticismo dizia, é porque tem dois deuses. Tem um Deus bom que só criou coisas espirituais. Mas tem um Deus mau que criou coisas materiais. É aquele Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus irado, raivoso, que mandava matar, é o Deus do mal. Aí já começou tudo errado, porque não existe dois deuses, Deus é um só, e é bom, entende? Mas a gnose, então, entrou com isso na fé, e começou a dizer o seguinte: Cristo não se encarnou não, o verbo não se encarnou não, quem morreu na cruz não foi o verbo de Deus não, foi simplesmente um homem. Porque como é que pode, os gnósticos pensando, como é que pode, na cabeça deles, o verbo que é espiritual, que é do Deus bom, se encarnar num corpo que é matéria, que é do Deus mau? Não tem sentido. Então os cristãos gnósticos heréticos começaram a dizer, não, o verbo, ele assumiu um corpo só na aparência. Mas quando foi para morrer na cruz, o verbo caiu fora. E quem morreu na cruz foi simplesmente um homem. Então não houve salvação. Não houve salvação. Porque a nossa salvação está exatamente no que o verbo estava ali com o homem, nas duas naturezas, humana e divina, oferecendo ao Pai. Então a igreja teve que lutar pesadamente. Primeiro porque o gnosticismo desprezava tudo que era material. Quando nós chegamos no século XII, século XI, o gnosticismo voltou tão forte que gerou a Inquisição. A Inquisição lá do século XI foi gerada por causa do gnosticismo. Por quê? Porque se tornou tão forte essa questão de separação do Deus do bom do Deus do mal, que os gnósticos, que eles na Idade Média chamavam de cátaros, que quer dizer puros, eles queriam destruir tudo que era material. Então saqueavam fazendas, chegavam a matar uma mulher que estivesse grávida, porque ela estava gerando um ser material que era do Deus do mal. Então chegavam a matar a mulher e o filho. Praticavam um negócio chamado endura. O que é endura? Endura é um suicídio. Que eles diziam, bom, se o espírito é bom, está em mim, num corpo que é mau, eu vou então libertar esse espírito. Que jeito? Me matando. Então os cátaros na Idade Média comiam vidro em pó para morrer, se jogavam numa água de 5, 10, 15 graus abaixo de zero para pegar uma pneumonia e morrer, porque queriam libertar o espírito da matéria. Esta é fundamentalmente a heresia chamada gnosticismo. E tem mais, como para eles, mas é a palavra gnose, que quer dizer conhecimento. Como para eles a salvação não estava em Jesus Cristo, porque o verbo não morreu na cruz na pessoa humana, enquanto homem. Então, onde é que vem a salvação? A salvação vem de um conhecimento especial que alguns iluminados recebem, né? E com esse conhecimento, né, só com a razão se salva. No fundo, o gnosticismo era um racionalismo que não acreditava na salvação via Jesus Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, mas acreditava numa ciência que pudesse salvá-los.
e que eram apenas alguns que eles chamavam de espirituais que poderiam se salvar. Olha, isso deu muito trabalho para a igreja. Quando você vê São Paulo falando aqui, por exemplo, na carta aos Coríntios, né? Aqueles que rejeitam o casamento, está falando dos gnósticos, né? As vãs ideologias que São Paulo fala aqui, São Pedro, na primeira carta dele, né? Fala, assim como os falsos profetas, lá atrás no Antigo Testamento, hoje também há falsos profetas. Então, é a primeira de uma série de heresias que o demônio foi introduzindo dentro da igreja. Porque o demônio sabe que a igreja é o sacramento universal da salvação, como diz o Concílio Vaticano II. Então, para quebrar o plano de Deus, você tem que quebrar a igreja. E para quebrar a igreja, você tem que quebrar a verdade que Jesus Cristo colocou na igreja. Então surgem as heresias. Primeiro o demônio tentou destruir a igreja com a perseguição dos judeus, dos romanos, mas ele já viu que não adianta, porque a igreja está preparada até para o martírio. Mas aí ele entra na doutrina, que é muito pior do que a perseguição das armas, porque a doutrina engana, seduz e leva muita gente para a mentira, para a perdição. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras de hoje. Por isso, graças a Deus, nós temos hoje um catecismo da Igreja Católica que nos ensina a verdade que liberta.